Olá, boa noite. Essa é a jornada Conhecimento que Transforma. É a nossa quarta jornada. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e o tema que a gente vai trabalhar é um tema que tem um potencial gigantesco de levar a nossa vida, as nossas relações, a área que a gente quiser para um outro nível. Boa noite para todos vocês. Bom, meu objetivo aqui hoje é trazer uma live onde eu possa esclarecer mais sobre esse tema, ser objetiva, contudo, sem perder aí a qualidade dos conhecimentos que eu quero trazer hoje. Esse tema em específico, eu já estudo ele há aproximadamente 16 anos. Eu vou poder compartilhar com vocês aqui um pouco dessa história, como eu tive contato com esse tema. E a assertividade, né, é um tema extremamente relevante dentro das relações humanas, dentro das nossas interações. Então, eu vou poder trazer para vocês aqui quais são os fenômenos, né, a complexidade que tem esse tema, mas também vou poder trazer para você como isso, se você aplicar na sua vida, se você aplicar essa habilidade, como ela pode impactar positivamente, tá, a sua vida. Quer ver alguns benefícios que a assertividade traz para nós? Bom, então vamos lá. Boa noite, boa noite. Essa é a nossa jornada Conhecimento que Transforma. Seja muito bem-vindo. Bom, olha só alguns benefícios que aplicar, né, desenvolver essa habilidade na nossa vida pode trazer. Melhorar um combo de outras tão importantes habilidades na nossa vida, como, por exemplo, percepção, escuta, interpretação. Isso seria interessante para você? Seria uma área que você gostaria de ver benefícios? A expressão daquilo que você quer, daquilo que você deseja, tomada de decisão, relações mais maduras e funcionais, menos desgastantes, alcançar metas e objetivos pessoais. Esses são alguns objetivos que você gostaria de alcançar na sua vida agora? Algum desses benefícios faz sentido para você agora? Coloca aqui para mim nos comentários se algum desses objetivos faz sentido aqui para vocês. Bom, além de ampliar a explicação desses benefícios, aqui hoje na nossa jornada nós vamos ver 3 pontos muito importantes, tá? Primeira coisa, vamos ver os princípios básicos do comportamento assertivo, suas vantagens e até as suas contradições. Ou seja, talvez aquilo que a gente precise prestar atenção no desenvolvimento dessa habilidade, tá? A segunda etapa, nós vamos falar de um obstáculo, talvez, que seja muito grande para algumas pessoas quando a gente fala do treino em assertividade, que são as emoções. Uma é a culpa, né, relacionado a se posicionar, a defender os seus direitos, ou então o medo de ferir o outro, os sentimentos dos outros, tá? A gente vai entender isso aqui mais a fundo e no final a gente vai ter um guia, né, como uma orientação de como você pode começar a aplicar a assertividade na sua vida, tá? Para quem é, né? Quem pode se beneficiar com a assertividade, com o direito de dizer não, com expressar as suas emoções, expressar aquilo que é importante para você, as suas opiniões, claro, ser ouvido, né? Ser respeitado, conseguir fazer um pedido de mudança específico, expressar um desagrado, um desconforto, tudo isso, respeitando a si mesmo, mas também levando em consideração o contexto e as pessoas que estão aí à sua volta, tá? Então é dirigido para qualquer pessoa que queira também pensar em si mesmo num contexto de dignidade pessoal
onde o amor próprio não vai brigar com a ética, com as amizades, com a consideração pelos outros, para andar junto, tá? E para quem quer ampliar seu repertório cognitivo em temas relacionados à psicologia, a psicologia está aí para isso, para ajudar a gente no nosso dia a dia. É uma psicologia aplicada, tá? Quem quer viver melhor as suas interações, então, ou seja, é para você, tá? Você tem alguma área, alguma expectativa na sua vida que você gostaria, né, de ver, né, os benefícios da assertividade? Coloca isso aqui para mim, tá? Então vamos entrar propriamente no tema. Olha, vou compartilhar com vocês como a assertividade entrou, né? Esse tema chegou até aqui, fez parte da minha vida. O primeiro contato que eu tive com esse tema não foi na psicologia, foi muito antes até de fazer o curso de psicologia e fez um diferencial enorme na minha vida. Na primeira área foi a profissional, depois isso se ampliou para outras áreas da minha vida. Eu vivia um contexto, né? Eu trabalhava no setor privado e eu vivia um contexto, uma função que tinha um potencial de estresse extremamente alto, né? Eu era responsável por todo um setor, né? E eu carregava comigo a responsabilidade pelos rendimentos aí de aproximadamente 400 funcionários. Então, você imagina, né, como seria todos os meses ter que fazer com que tudo ali desse certo e corresse bem, né? Só que, vez ou outra, havia alguma divergência, havia algo ali que acontecia com alguém e essa pessoa queria entender o que tinha acontecido. Só que na busca desse entendimento, nem sempre a pessoa chegava tentando, olha, o que aconteceu, vi essa diferença. Não, ela vinha muito com a expressão daquilo que ela estava sentindo, do desagrado que ela estava sentindo naquele momento. Só que isso era expresso muitas vezes através de ataques, até ataques pessoais, né? Então eu e a minha equipe muitas vezes ficávamos muito na defensiva, né? Ninguém queria ouvir aquilo, ninguém queria ouvir aquelas coisas daquela maneira. E eu entendo assim que eu entendo o sentimento, eu entendo o descontentamento. O que eu não entendia era a qualidade da fala, era a direção da fala, era o ataque que era feito. E aquilo fazia muito mal. E acontecia algumas vezes, né? E eu sei que esse potencial de estresse não era só pelas relações ali de trabalho, mas também por outras variáveis que aconteciam naquele local. E chegou um determinado momento que eu disse para mim, eu preciso mudar isso. Eu e as pessoas que trabalham aqui, eu não entendo o porquê desse ataque. As pessoas começavam a fazer juízos de valores da gente, né? Do nosso trabalho, mas muitas vezes, ou a maior parte das vezes, aquilo acontecia por motivos totalmente alheios, não tinha nada a ver com uma relação direta com o que a gente tinha feito, tá? Então, isso me afetava muito, sabe? Eu ficava muito vulnerável para o entendimento do problema, mesmo que houvesse uma explicação muito plausível, né, para aquela diferença, mas eu não entendia as agressões, era um desgaste extremamente grande para mim, né, e eu precisava mudar aquele cenário então. Foi então quando eu comecei a buscar uma maneira de lidar com isso. E isso eu consegui, foi então aí o meu primeiro contato com a assertividade, foi onde eu consegui, né, perceber que existiam ali algumas ferramentas, alguma estratégia que iria me ajudar, né? Então isso mudou a minha forma de perceber as situações, entender mais a intenção comunicativa daquela pessoa que chegava lá, como gerar uma solução de problema mais adequada, né? Foi um diferencial que, inclusive,
começou a afetar até a forma também depois como as pessoas chegavam, como as pessoas queriam, né? Então, ser atendidas ali nas suas demandas. Então, foi maravilhoso. Eu cresci muito com essa minha busca autônoma nesse tema, tá? Oi, psicóloga Flávia. Olá, boa noite, boa noite. Nos relacionamentos com os filhos, nós vamos falar disso aqui então, tá? Muito bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui, tá? Então, olha só, eu tive contato com esse tema e é claro que depois de todo esse crescimento nessa área específica, é claro que eu ampliei isso para o meu relacionamento, agora para minha carreira como psicóloga, é um diferencial gigantesco, né? Trouxe um outro nível realmente, mudanças e benefícios muito potentes para minha vida, tá? E hoje eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês, tá? Mas talvez existam outras situações, talvez vocês tenham outras situações que possam ser tão ou mais difíceis, né, como essa que eu vivi, e que se a assertividade for aplicada, né, pode gerar aí para você uma redução de sofrimento, um senso maior de liberdade, uma melhora nas relações, né? Todos nós temos direito a isso, tá? Então, uma pessoa já disse que, olha, eu quero no relacionamento, eu quero nas interações. Você vai poder perceber o potencial que isso tem, tá? Você poder aplicar, aumentar a sua habilidade de comunicação, de expressão, de entendimento, de escuta, de percepção de time, sabe? Tudo isso a assertividade pode trazer pra gente, tá? Então, o que acontece quando nós temos uma postura não assertiva? Então, está dominando, né, uma postura não assertiva nas nossas interações. Muitas vezes a gente diz sim quando quer dizer não, ou diz muito não, né? Submetemos a situações que podem se tornar realmente abusivas, que nós poderíamos evitar. Quem não se recriminou aí por um silêncio e que depois ficou pensando, nossa, por que eu não falei? Por que eu não me coloquei? Ou então alguém que sente que tá falando demais, sabe? Que tá cedendo demais, que tá mordendo a isca demais de algumas situações e perdendo ali, né, uma oportunidade. Um meio sorriso que incomoda. Quem alguma vez não se olhou aí no espelho tentando se perdoar por não ter dito o que pensava de verdade. Quem queria expressar, queria ser ouvida, queria se sentir mais respeitada. Quem aqui quer fazer pedidos de mudanças específicos e que isso possa de fato se concretizar. Quem aqui quer perceber que a escuta, a percepção e a interpretação das situações se tornou mais apurada? Quem quer se ver tomando melhores decisões, que tem visto, tem dificuldade nessa área de tomada de decisão? Ou alguém que sente que os objetivos ali de vida, coisas que quer para sua vida, estão cada vez mais distantes, estão ficando desesperançados? Essas são todas as áreas em que a assertividade pode ser muito benéfica para você, tá? E aí a gente pode ficar se perguntando, nossa, mas então por que eu faço isso? Por que às vezes eu não consigo ser congruente com aquilo que eu tô pensando, com aquilo que eu tô sentindo? Porque eu me sinto infringindo muitas vezes meus valores, meus preceitos éticos. Por que eu fico quieto? Por que eu sigo às vezes suportando insultos? E olha, esses insultos nem sempre são explícitos, né? Aqueles rompantes agressivos de ataque. Às vezes nós vivemos um contexto agressivo em que as coisas são colocadas muito sutilmente, com muito sarcasmo, muito manipulação, tá? Por que eu faço o que eu não quero fazer? Porque eu me calo quando eu devo falar? Porque eu me sinto culpado por defender os meus direitos. A gente se faz, né? É algum caso aqui? Vocês identificam algum desses casos aqui? Só que cada vez, e se a gente for cedendo muito, uma frequência muito grande, se isso se torna algo ali
talvez habitual na nossa vida, a gente vai dando duros golpes na nossa autoestima, sabe? A gente cede demais, nós damos, nós saímos ali talvez até aliviados num primeiro momento, porque a gente saiu daquela situação que estava desagradável, mas depois que aquele incômodo passa, né, daquela ansiedade, resta a gente o dissabor, né, a vergonha talvez de ter ultrapassado os limites do amor próprio, de se sentir aí um traidor das próprias causas, como diz Walter Rizzo, que é o autor que a gente está se baseando hoje aqui, tá, para nossa jornada, né? Então é uma sensação de fracasso, né? Uma sensação de, nossa, parece que eu não sou capaz. Mas eu vou te dizer, se algumas dessas perguntas, se você vive alguma dessas sensações, eu vou falar com você, a partir de hoje, se perdoa. Talvez você não teve contato com nada disso que eu vou falar aqui hoje, que eu vou trazer aqui hoje. Você nem foi estimulado para isso, ou então o contexto que você viveu, você nem teve a oportunidade disso. Então se perdoa, tá? A gente vai conseguir com o entendimento, né? Talvez esses novos conceitos, defender e exercer melhor os nossos direitos pessoais, até conhecê-los. Às vezes o primeiro passo é conhecer, né? É saber identificar, é saber determinar quais são os nossos direitos pessoais, o que a gente quer, o que a gente gosta, quais são os nossos valores. Talvez o primeiro passo vai ser esse, para depois a gente fazer essa defesa, esse exercício, né? E a gente seguir aí para uma autoafirmação, tá? É esse o caminho que a gente pode percorrer. Fazendo sentido até aqui, gente, para vocês? Autoafirmação é algo que seria importante para vocês? E isso favorece um ponto, assim, muito importante das nossas vidas, que é a autoestima, né? No Faz Clube do Livro, a gente já estudou, a nossa primeira jornada foi sobre autoestima. Nós vimos que autoestima é um termo genérico, que a autoestima fala de 4 pilares importantes. Foi um livro também baseado nos conhecimentos de Walter Rizzo, né? Que é o Apaixone-se por Si Mesmo, que as resenhas estão todas lá no clube. Nós vimos que o autoconceito, a autoimagem, a autoeficácia, agora a gente vai somar o autorrespeito, que é o quê? É uma ética pessoal que separa aquilo que é negociável, o que não é pra gente, o que é irreversível, quais são os nossos limites, né? Eu coloquei até um post lá essa semana, a gente precisa entender o que é o nosso limite. Limite não é regra para o outro, né? O limite é o conhecimento daquilo que é nosso limite, até onde a gente quer ir, até onde a gente consegue ir, tá? E a assertividade é a ferramenta mais estudada, mais referendada, tá? E aqui a gente vai tratar a assertividade em oposição. O que isso quer dizer? É dizer o não, expressar discordâncias, dar uma opinião contrária, não se deixar manipular e até o reconhecimento de quem faz, né? Quem se faz uso disso de maneira constante. A assertividade em afeto, que é da expressão das emoções positivas, dos sentimentos, do contato físico, de reforçar e expressar os sentimentos positivos, a gente vai ver, tá? Num segundo momento. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é assertividade e como a gente identifica ela já nas nossas vidas, em que posição a gente está em assertividade, porque eu posso ser ousada aqui em dizer que ninguém está no ponto zero, tá? Quando a gente fala de assertividade, a gente está falando primeiro de um meio termo. Meio termo de quê? Entre um polo, que é passivo, é um contexto em que aquela pessoa ela vivenciou a atenção voltada mais para o externo, tá? Só que de maneira tal
que isso se sobrepõe a ela mesma, ao conhecimento dela mesma, dos próprios valores, dos próprios direitos. Então, a atenção era sempre voltada mais para o social, para o coletivo. E no outro extremo, nós temos as pessoas que foram voltadas para a individualidade, para um contexto mais individual, de pensar primeiro nos seus próprios interesses, naquilo que é importante para si, naquilo que quer alcançar, tá? Os extremos, eles são tão ruins quanto, tá? Mas a assertividade diz do meio termo, do caminho do meio, tá? Entre esses dois polos. Então, a gente não está nem passivo para ser submisso, né? Ou não está aí na agressividade para se tornar uma pessoa, às vezes, mais impositiva, né? Mais agressiva ali nas suas ações, tá? As pessoas não assertivas, né, ou as pessoas do polo mais passivo, sentem e agem de forma particularmente mais fraca, então, na hora de exercer os seus direitos, de defender os seus direitos, né? É uma sobreposição muito do que o outro vai pensar, do que o outro quer, dos direitos dos outros, muitas vezes em cima. E aí vem alguns pensamentos não assertivos, como do tipo, eu não devo ferir os sentimentos dos outros, senão eu vou ofendê-los. Se eu expressar minhas opiniões, eu serei criticado, eu serei rejeitado. Eu não sei nem dizer, nem como dizer, eu não sou bom em expressar as minhas emoções. Esses são alguns pensamentos, tá? Não assertivos. Indivíduos mais submissos costumam mostrar mais medo, mais ansiedade, uma raiva contida, né? Sentimentos ali de menosprezo, uma conduta mais desanimada, pouco expressiva, com muito bloqueio, com muita evitação, tá? E de muitos rodeios, sabe a pessoa quando vem dizer para você tem muitos rodeios para conversar, não consegue ir direto ao ponto, não consegue falar o que precisa ser dito, né? Podem, inclusive, agir todo o tempo de forma oposta, tá? Aos seus interesses. Tudo aí com receio de contrariar o outro. Agora, quem tá no polo mais agressivo não é uma caricatura, tá? Aquela pessoa assim, nossa. Claro que nós temos um exemplo assim, né? A pessoa mais positiva, que gesticula, que fala alto, que tem uma postura e dentro da sua fala ela cheia de sarcasmo. Tem essa figura, né? Mas isso não é, tá? Uma regra, tá bom? Como eu disse, tem pessoas que sabem fazer isso muito sutilmente, muito veladamente, através de deboche, através de ironia, através de diminuir o outro, sabe? Então, a gente precisa ter cuidado com uma questão caricatural, às vezes, de quem seria essa pessoa agressiva, tá? Mas, de fato, é uma pessoa mais impositiva, uma pessoa que gesticula mais, e o extremo é a perda de controle, né? Enfim. E os comportamentos da pessoa agressiva, de quem convive com uma pessoa agressiva todo o tempo, é o afastamento, a resistência e às vezes até medo, né? Mas respeito muito difícil, tá? Conhece alguém assim que transita nenhum desses dois polos aqui? Fala aqui pra mim. Bom, então como é que eu vou conseguir alcançar esse caminho do meio? O que eu tenho que fazer para trilhar nesse caminho do meio, para alcançar esse caminho do meio, tá? Muitas vezes a gente não começa já com pedidos, tá? Isso vai ser muito calibrado, porque às vezes fica a pessoa quando ela começa no caminho da assertividade, às vezes ela sai de um polo e vai para o outro, né? Mais agressivo, às vezes é muito diferente de quem é ela, da personalidade dela, né? Então, não é a transição de um polo para o outro, tá? E às vezes a gente não consegue de imediato alcançar, por exemplo, um pedido de mudança, mudar o ambiente da forma ideal que a gente gostaria. Muitas vezes a gente não consegue estimar isso. Mas todo passo que a gente consegue alcançar é muito importante. Como, por exemplo, às vezes a gente vai conseguir apenas ser honesto com a expressão das nossas emoções,
com aquilo que a gente está sentindo, né? Ao invés de atacar, ao invés de dizer você fez isso, você fez aquilo, você vai ser apenas honesto com o que eu estou sentindo e você vai validar, você vai entender o que você está sentindo, tá? E você vai conseguir expressar isso, né? Então esse talvez vai ser o primeiro passo que você vai conseguir alcançar. Isso é bom para autoestima. Tem pesquisas que mostram, né, que quando a gente consegue expressar de fato como a gente está sentindo, isso gera em nós bem-estar, inclusive físico. Tá? As pesquisas mostram isso pra gente. Então, deixar claro isso aqui, tá? São passos e cada um vai construir a sua caminhada na assertividade, tá bom? Uma coisa que a gente também vai alcançar, até para a expressão dessas emoções, é o reconhecimento delas. Não é incomum, muitas vezes até nos meus acompanhamentos, ter um primeiro trabalho de entender o papel das emoções na nossa vida. Às vezes a gente fica intolerante demais às emoções que são desconfortáveis, como se elas fossem algo que nós não deveríamos sentir. Isso é um entendimento equivocado sobre as emoções. Todas as emoções são importantes, são suficientemente agudas para nos orientar para uma ação na nossa vida. Elas não são um comando de ação, elas são uma orientação. Elas são um caminho de comunicação com o outro. Ou a não ser que você não consiga perceber que quando alguém está triste, quando alguém está com raiva, nós fazemos essa leitura. A emoção traz consigo também características até de sensações físicas, respostas fisiológicas. Nós podemos ter crenças relacionadas à emoção, ou inclusive a gente pode ter um embotamento afetivo. Então, muitas vezes a gente sabe, começa ali de dentro, sabe? Você entender o papel de cada emoção na sua vida. E a gente pode ver isso já no nosso primeiro ciclo do Clube do Livro. Nós trabalhamos o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. A gente viu cada característica, cada importância, cada função de cada emoção na nossa vida, tá? Então, é importante a gente entender. E essa assertividade, ela vai ser muito calibrada pelas emoções, para elas não serem um obstáculo, tá, na nossa vida. Então, é importante a gente entender, tá? Você conhecer, muitos tentam passar, como eu falei, da passividade para a assertividade e exageram nessa revolução, tá? Contudo, esse mecanismo de entender, né, de você poder fazer um balanço, de você encontrar o ponto ótimo, isso vai acontecer, tá? Você vai se tornando mais habilidoso nisso. E nem sempre isso vai depender só da sua atuação, né? Vai depender do contexto que você vai estar aplicando, vai depender das pessoas com quem você tem ali aquele vínculo, o seu nível de envolvimento com aquelas pessoas. Então, vão ter outras características, tá? Ali importantes. Mas vai ser um processo, saiba disso, vai ser um passo a passo, tá? Não vai ser algo que, nossa, eu já comecei e será que eu não tô sabendo fazer ou será que eu não dou conta? Porque as crenças podem entrar nesse momento. Eu acho que eu não consigo fazer, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, tá? A sua mente pode trazer isso pra você. Então, conforme você for conseguindo alcançar cada etapa, você vai ver que você vai se sentir cada vez mais seguro, tá? Para aplicar essa habilidade na sua vida, tá? Quando não vai convir ser assertivo, será que tem situações que não vai convir você ser assertivo, em que é contraindicada a assertividade? A gente vai ver alguns detalhes aqui, tá? Olha, se a sua integridade física estiver sendo afetada, estiver em risco, por exemplo, se você tiver uma situação de risco, em que a sua integridade mesmo está em risco, tem outras maneiras, tá? Às vezes não vai ser um embate, um confronto direto, um posicionamento que vai favorecer você. Você vai ter que saber fazer um balanço
do custo-benefício, dos seus interesses pessoais, da circunstância. E isso que vai te dar a linha a seguir, tá? Ser assertivo, a gente então tem que alcançar outra habilidade, que é o do discernimento, tá? Para a gente poder então medir aí prós e contras, para saber se vai ser justificado ou não agir assertivamente naquele momento, tá? Às vezes no cotidiano, ali na vida, nas decisões, a gente não tem tanto tempo, tá? Para fazer uma reflexão. A gente fala, nossa, mas isso é difícil, isso é complicado. Não, não é. Assim como tem várias coisas que você faz hoje e estão automatizadas, né? Quem dirige aqui, por exemplo, fica pensando todas as vezes que entra no carro, o que tem que fazer, pega a mágica põe, olha. Não, tá automatizado, né? Assim vai ser esse treino também na sua vida. As coisas vão se tornar, né, mais fluidas, vamos assim dizer, tá? Você não vai ter que ficar pensando tanto assim, tá bom? Bom, quando ferir a integridade do outro, então quando o que você for dizer de fato for ferir o outro sem necessidade, sim, você vai poder rever a assertividade, porque assertividade não quer dizer que você vai virar uma pessoa que vai sair falando tudo o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, sabe? Assim, sinceridade ácida, né? Ah, eu não gosto disso, eu não quero isso tá feio, isso eu gosto, sapato, sabe? Não, tá? Isso é rabugice crônica, segundo Walter Rizzo. E eu tenho como exemplo, né, isso na relação com as minhas filhas, por exemplo. Eu tenho muito cuidado com isso, até com o meu marido também, eu tenho cuidado, porque senão todo tempo a gente fica querendo corrigir, a gente fica querendo, sabe? Olha, não, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, faz melhor assim. A gente se torna chato nas nossas relações. A gente não precisa ficar fazendo isso o tempo todo, né? A gente precisa ter essa habilidade também que eu chamo de time, sabe? Não é todo o tempo, tá? E insensibilidade pelo outro, né? Pelo que o outro está trazendo ali, não combina com defesa dos próprios direitos, tá? Outra coisa, quando houver custo social significativo, porque eu gosto de ser muito, muito clara nisso. Quando a gente passa, tem uma mudança de postura, quando a gente passa de um polo passivo para esse meio termo, quando a gente começa a pontuar mais as coisas, quando o nosso eu começa a aparecer, isso causa um ruído na maior parte das nossas relações. Podem ter pessoas que não vão gostar desta mudança e vão até dizer frases assim para você: nossa, mas você nunca reclamou. Nossa, por que você tá falando assim agora? Nossa, mas agora é assim. Tudo é assim, né? Talvez a gente passe daquelas pessoas que estão desagradadas com a nossa mudança, a gente passe a ouvir isso, tá? Mas a gente precisa entender que vai haver um impacto nas nossas relações. É ótimo quando, por exemplo, a pessoa que é mais do polo agressivo vai para o meio termo, isso é muito bom, né? Mas nem sempre a gente consegue alcançar isso quando a gente sai do polo passivo, mais submisso, mais passivo de ser manipulado, né? Pode ser que alguém aí ao nosso redor não goste disso. Mas enfim, esses são alguns pontos de atenção. Mas então por que vai ser bom colocar assertividade no vídeo? O que vai mudar, tá? Na minha vida, se eu realmente colocar assertividade, tá? Bom, primeira coisa, a gente quer que as pessoas, viu lá que um dos casos eu quero falar, eu quero ser respeitada, eu quero que as pessoas entendam os meus limites, eu quero parar com, por exemplo, com alguns comportamentos, que as pessoas parem com alguns comportamentos comigo. Então, vai ser primeiro o nosso aprendizado. Primeiro a gente vai aprender a se respeitar, a entender aquilo que a gente quer, a respeitar isso, né? Aquilo se torna valioso pra gente. A gente passa a se dirigir a afeto também. A gente entende que também é importante
se colocar aquilo que também é prioridade para nós, e a gente gera essa percepção nas pessoas, tá? Se eu aceito tudo sempre de forma passiva, eu estou admitindo pelos fatos, pelas circunstâncias, que, né, como é que a pessoa vai saber o que é importante pra gente? A gente às vezes fica preso numa máxima assim, ai, mas ele deveria saber? Não é possível que não saiba. Talvez não saiba mesmo, porque talvez isso nunca ficou tão claro quanto deveria estar. Ah, mas você sempre aceitou isso, eu sempre fiz isso, agora vai ser diferente? Vai, agora vai ser diferente, tá? Então, a gente precisa primeiro entender isso em nós, tá? E essa ação primeiro vai ser nossa. A gente não vai ficar nesse deveria, sabe? Ai, o outro deveria, esperando essa ação do outro. Primeiro começa com a gente, tá? E é por essa razão que as pessoas que têm poucas habilidades sociais, carecem de assertividade, sofrem inclusive de depressão, né? A gente tem estudos que mostram essa correlação, tá? Bom, a assertividade também vai te permitir uma melhor defesa psicológica, tá? Você vai se tornar aí mais seguro, vai aumentar essa sensação, vai diminuir a discrepância entre o eu que eu gostaria de ser e o eu que eu estou sendo no momento, tá? A gente vai trabalhar também a descrença na mudança, né? Muitas vezes a gente olha assim, ai, difícil demais, Flávia, você não conhece o meu contexto, então eu não vejo possibilidade, eu não vejo como isso pode mudar realmente. Então a gente trabalha essa crença, né? A esperança, ela não é só um sentimento, né? Ela pode ser razoável, ela pode ser provável. Então a gente aumenta, né, o nosso nível de esperança na mudança, tá? A assertividade também facilita, proporciona uma liberdade emocional, um autoconhecimento. Inclusive, tem estudos muito promissores que mostram que a psicologia pode ser aplicada de maneira preventiva, tá? Então a gente não precisa talvez esperar grandes situações acontecerem. Tem pessoas muito autoeficazes que conseguem aplicar esses conhecimentos em sua vida, gerar a melhora da sua saúde como um todo, né? E outras podem precisar de ajuda profissional para isso. Isso não é problema nenhum, tá? Então, se for o seu caso, se você acha assim, não, eu realmente não dou conta, eu realmente faço essas tentativas, então ajuda profissional, inclusive se já tiver aí presença de alguns sintomas, trazendo prejuízos clinicamente significativos para sua vida, procure ajuda, tá? A assertividade ajuda a resolver problemas, né? A gerar melhores soluções de problemas. Às vezes a gente fica muito engessado, né? Em uma solução específica, num jeito específico que a gente gostaria que um problema se resolvesse. A assertividade nos ajuda a ver outras alternativas, outras possibilidades, ser mais criativo na solução dos problemas e, acima de tudo, melhorar a comunicação. Para mim, é um dos maiores benefícios que a assertividade promove para nós. Eu digo assim, né? Essa razão porque a assertividade muitas vezes é utilizada com frequência, por exemplo, em terapias de casal ou em situações em que a queixa está no relacionamento afetivo. Melhora muito, muito a nossa comunicação, tá? Então, ajuda na resolução de problemas e na comunicação. Bom, Flávia, muito legal, mas o que será que está impedindo você aqui de ser assertivo? O que você acha que está impedindo você hoje de talvez se defender, né? Exercer e defender os seus direitos, os seus interesses, de se comunicar melhor? O que para você hoje pode estar sendo aí um obstáculo? O que pode estar impedindo aí
você de ser assertivo? Fala aqui pra mim. Bom, que muitas vezes nos impede de agir assertivamente, de expressar o não, de não nos deixarmos manipular, ou em algum caso até se sentir ali explorado, né? Vem principalmente, talvez, das emoções, tá? O medo e a culpa. Os medos podem ser variados, medo de ser inoportuno, medo do outro ser agressivo, medo de perder o controle, medo de ser inadequado, medo até de sentir culpa, medo de não saber o que dizer. Cada história pessoal vai trazer essa construção. Walter Rizzo diz, cada um vai fabricando aí na sua história, né, os seus próprios fantasmas. Mas eu pergunto assim para você, será que na verdade o que pode estar acontecendo não é você subestimar a sua capacidade de lidar com os problemas, de lidar com as coisas? Às vezes, será que você não está conhecendo de fato quais são suas forças e o que você pode utilizar para isso, né? Porque caso o medo sempre ganhe, né? As emoções negativas sempre ganhem, você vai caminhar para submissão, tá? Então, é importante a gente entender aí qual é o nosso medo específico para a gente poder trabalhar de maneira mais assertiva e também esse olhar para você mesmo, para a sua crença em você mesmo, de que você consegue enfrentar essas situações, tá? Então, sobre a culpa, o que eu posso trazer aqui para contribuir para vocês como uma emoção? A culpa é uma emoção funcional, tá? Todas as emoções têm uma pertinência na nossa vida. A culpa é aquela emoção que nos alerta porque algo não saiu bom, tá? Eu fiz algo que não foi bom, eu preciso fazer alguma reparação, e não é uma reparação, mera reparação, tá? Você realmente percebeu que algum dano foi cometido, você então percebe o que aconteceu com o outro, como ele se sentiu, né? Então você promove uma reparação. Essa é a função da culpa. A função da culpa não é te fazer sentir mal. Essa é a função da culpa, tá? Agora, existe uma culpa desadaptativa, existe uma culpa não funcional, que é essa culpa sacrificial, sabe? Walter Rizzo diz, essa culpa mal adaptativa é a paixão por ser bom, por querer parecer bom, né? Ele diz, é a via crucis de a pessoa aprende a se sentir mal para se sentir bem, sabe? Ela se coloca em situações que às vezes fazem mal para ela, mas para não causar ali nenhum problema com o outro e naquela interação, ela tem a sensação de que ela se sente bem, tá? Então pode ser uma culpa excessiva, desproporcional, tá? Uma procura aí de resolver o problema dos outros à custa das próprias necessidades, e a gente vai se negligenciando, tá? E isso pode trazer para nós alguns pensamentos não assertivos, né? Como eu disse, eu devo evitar ferir os sentimentos dos outros, mesmo que eu viole os meus próprios direitos. A gente às vezes superestima a sensibilidade alheia. Walter Rizzo fala assim, tem alguém especial ao ponto de não sentir uma insatisfação? Tem alguém que tenha essa condição, tá? O outro, eu devo assumir e manter as minhas obrigações afetivas, mesmo que isso custe a minha individualidade. É aquela sensação de endividamento. Mas eu tenho um parênteses para fazer aqui. Às vezes na sua relação você convive, você tem um vínculo de alguém que tem problemas, questões específicas. Às vezes você pode ter uma pessoa ligada a problemas de alcoolismo, de vício, de doenças crônicas, de transtornos, né? E não é uma condição, tá? Não quer dizer que uma coisa leva a outra. E também essas questões não acontecem
e toma um todo. É uma pessoa que tem essa condição, tá? Algumas dessas pessoas, por essa condição, tornam alguém de um vínculo próximo como se fossem responsáveis por aquilo que acontece com elas, sabe? Walter Rizzo diz o seguinte, olha, a pessoa costuma explorar ou manipular esse vínculo, esse cuidador, por lucros secundários à doença, tá? Isso precisa ser visto com bastante cautela. Algumas pessoas têm esse receio real, né, de que, ai, mas se eu fizer isso, a pessoa tem essa condição, o que vai acontecer? Tá? Eu entendo que esse medo seja real. Nesses casos, nós vamos trabalhar muitas vezes até em equipe, sabe? As pessoas que acompanham essas pessoas, você poder expressar o que você precisa, o que está acontecendo, quais estão sendo os custos para você disso. A atenção com a rede de suporte é muito importante, tá? Então a gente vai fazer isso com cuidado, tá? A gente vai prescrever aí assertividade com cuidado. Outro caso ai, mas as pessoas vão me achar egoísta. Caso eu defenda os meus direitos, eu vou ser chamado de egoísta, tá? Olha, não é o objetivo da assertividade te tornar uma pessoa fria, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não releva. Não é um treinamento para insensibilidade, tá? A arte de processar e expressar os sentimentos negativos nada tem a ver em se tornar uma pessoa insensível, tá? Muito pelo contrário, a assertividade ela traz a premissa de que você entende os seus direitos, entende os seus limites e também entende o limite e o direito dos outros, tá bom? E agora eu queria trazer um exercício aqui, eu quero que vocês anotem um exercício que vai ampliar o seu arsenal de argumentos lógicos, um arsenal cognitivo para te ajudar a lidar com o medo e a culpa quando ela aparecer em algumas dessas situações específicas aqui, tá? Então, olha só, anote isso aqui. Você vai começar a ler. E você vai ler isso pelo menos todos os dias, tá? Para que isso fique gravado. Olha, eu estou violando de fato algum direito alheio? Eu estou ferindo objetivamente alguém por descuido ou irresponsabilidade? Se eu agir de forma assistiva, se eu também colocar o que é importante para mim, a minha motivação é honesta? Eu ponderei sobre isso? Ou a minha intenção é machucar? Ou eu quero fazer isso para machucar, para ser inoportuno? Eu estou agindo de maneira impulsiva ou irracional? Eu deliberei sobre isso, sobre o meu comportamento, os efeitos disso antes de agir? Olha, se você tiver esse repertório, ter acesso a isso, principalmente para quando você sentir culpa, tá? Quando você quiser se posicionar, quando você sentir medo de se posicionar, tenha em mente, faça você mesmo essas perguntas. Se as respostas para essas perguntas, em sua maioria, for não, você vai estar agindo de acordo com suas convicções. O comportamento é justo, é bem intencionado, você tem certeza que não pretende violar o direito de ninguém, você não quer ferir ninguém, você não quer diminuir ninguém. Então, o seu medo vai diminuir substancialmente quando você conseguir, né, se fazer esses questionamentos, tá? Então, esse é um excelente exercício. Então, como a gente viu até aqui, até lá no nosso clube, no nosso primeiro livro lá, o Seja Assertivo, eu amplio esse entendimento aqui, porque eu digo, olha, a forma também como a gente coloca, né, como a gente expressa a qualidade da palavra que a gente usa, o tônus da voz, a expressão, os gestos, a leitura correta do momento ali de colocar, isso também conta bastante, tá? Favorece a assertividade e, claro,
você se sentir efetivo, né? Você conseguir se sentir alcançando isso mais. E por falar em clube do livro, antes de eu já chegar no nosso terceiro ponto aqui, da nossa jornada Conhecimento que Transforma, eu vou falar para vocês, então, qual vai ser o guia, né, que você vai poder utilizar aí para empregar essa atividade na sua vida. Eu queria falar um pouquinho do clube do livro, tá? Que na verdade é mais um clube de conhecimento, tem se transformado num clube de conhecimento, onde a gente lá tem a possibilidade de adquirir o hábito da leitura, mas também de viver a experiência da leitura. Não é uma leitura por si só, não é um acesso ao conhecimento por si só, mas conhecimentos organizados, escolhidos de uma maneira tal, em temas que são extremamente relevantes para as vivências humanas, de autores que tiveram aí larga experiência clínica, e muitas vezes também de pesquisa, de estudo. Então, sabe, se a gente pudesse condensar assim 30 anos de experiência em um livro que trouxesse a essência daquele tema, que se a gente empregar na nossa vida vai fazer toda a diferença, esse é o nosso clube do livro, tá? Eu vou falar para vocês assim, vou mostrar rapidamente os livros que nós já trabalhamos no nosso primeiro ciclo 2022. Então, nós temos várias resenhas lá. Nós já trabalhamos A Arte de Viver, de Epiteto, um livro essencial. Um livro mais da filosofia, mas a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia tem fundamentos, né, na filosofia. As 10 bobagens mais comuns que pessoas inteligentes cometem, então a gente entendeu lá a força dos pensamentos. É uma grande força dentro da psicologia, principalmente da TCC, os pensamentos. A gente precisa entender qual que é o papel deles na nossa vida, como eles influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Vamos florescer. Aqui eu quis trazer o entendimento do que é bem-estar, para além de felicidade, sabe? Mas como a gente promove de fato bem-estar na nossa vida. Nós estudamos esse livro maravilhoso, Daniel Kahneman, Rápido, Devagar. Tomar decisões, o que influencia a nossa percepção em tomar decisões. Sensacional esse livro, ganhou um prêmio Nobel, Daniel Kahneman. Jordan Peterson, não poderia faltar, 12 regras para a vida. Gente, esse livro a gente tem que ter. Esse livro é um livro que a gente vai ler várias vezes. E resenhas, tem lá praticamente de todas as regras, tá? Então, tá no nosso clube. Reinvente a sua vida, um livro excelente. Aqui eu explico sobre as crenças, qual o papel das crenças nas nossas vidas, alguns padrões que a gente pode identificar, tá? Qual que é o papel dele na psicologia, como a gente pode identificar, trabalhar, exercícios práticos para você trabalhar. Claro, o Seja Assertivo, da Vera Martins, complementa muito Walter Rizzo, sabe? Muito bacana como a gente transformar as nossas relações através da assertividade. Nós também trabalhamos Busca de Sentido, de Viktor Frankl, outro clássico, tá? Que a gente tem. E qual vai ser os livros do ciclo 2023 que a gente vai trabalhar? Hoje estamos trabalhando o direito de dizer não, Brevidade da Vida, de Sêneca. Gente, responsabilidade com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos dias. A gente vai ver isso aqui. Amar ou depender. A gente vai ver muito sobre relacionamento nesse ciclo. O que é amor? O que a gente chama de dependência emocional? Como isso afeta as nossas vidas? A arte de ser flexível. Sabe, padrões rígidos de pensamento? Não ver a outra alternativa, não conseguir gerar outras soluções? Como é que isso impacta na nossa vida? Pessoas que são ao perfeccionismo vai ajudar muito. Alguns livros não são propriamente da psicologia, mas são muito interessantes. O Homem Mais Rico da Babilônia,
a nossa interação com a área financeira, nossas crenças com a área financeira, como isso impacta a nossa vida, inclusive psiquicamente, tá? A gente vai ver isso aqui. Essencialismo, tá? Olha só, um livro que nos traz assim, gente, o que é mais importante realmente para a nossa vida, o que é vital, o que a gente pode eliminar e como eliminar, né? Inclusive, Meditações de Marco Aurélio, a gente viu o... ele não tá aqui. Não, O Arte de Viver, né? Então, é um livro estoico, né? Estoicismo, sensacional também. Apegados, que fala de vínculos, como a gente aprendeu a formar os nossos vínculos. É um livro excelente. Antifrágil. Esse livro, olha aqui, tá? É um livro, assim, gente, excelente. Esse aqui eu vou contar, acho que específico, num post. A Arte de Pensar Claramente, outro livro que eu quero trazer sobre a força dos pensamentos na nossa vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, gente, um livro ótimo. É um livro para a gente entender a função da comunicação, sobre intenção comunicativa, a importância disso nos nossos vínculos. Trabalhe 4 horas por semana. Embora o título, mas é muito interessante, tá? Como a gente pode aplicar aqui um estilo de vida, né? Que a gente sinta que está sendo ali mais produtivo, lidar com procrastinação, enfim. Tem muitas possibilidades para o nosso ciclo 2023 aqui do Faz Clube do Livro. O que é esse clube? É um curso? Não. É um acompanhamento terapêutico? Não. É um clube de conhecimento, tá? Onde você tem acesso a esses temas, onde eu gravo resenhas semanais. Quem participou do nosso ciclo 2022 viu que às vezes eu fazia até mais resenhas, porque os livros são tão ricos, tem temas tão bacanas, o autor traz tanta coisa importante que era impossível eu gravar uma resenha só, então eu trazia mais resenhas, porque eu acho que assim, tem pessoas que vão ler os livros, que querem ter experiência de ler, mas tem outras pessoas que querem ter um acompanhamento ali para a compreensão do que está ali no livro. Às vezes não vão comprar o livro, não é uma exigência comprar o livro para participar do clube. Você pode assistir só as resenhas são pensadas, né, para essas pessoas. Aí depois você pode adquirir o livro. Eu tive vários retornos assim, nossa, esse livro é fantástico, esse eu quero ter, né? Tive vários retornos assim. E o que são essas resenhas? Tá? Eu gravo vídeos onde eu explico trechos do livro e o que chama atenção, o que é importante você ter de atenção ali. Faz diferença eu ler o livro e ver a resenha? Faz. Um complementa muito bem a outra, tá? A resenha ali com a leitura que eu faço, o roteiro que eu faço é pensado para levar a melhor experiência possível daquele livro. Se você não quiser ler, não tem problema, você já vai ter uma ótima experiência com a resenha em si, tá? Então, são vídeos semanais que eu faço, eu coloco lá toda semana, às sextas-feiras. Você vai poder assistir no momento que você quiser, de onde você quiser, e você vai ter acesso ao clube por 1 ano, tá? Quando você faz lá a assinatura, você tem acesso ao conteúdo durante 1 ano, durante o período daquele ciclo. E essa semana, quem fizer a inscrição, quem se tornar membro, né, do clube, vai ter acesso, veja bem, vai ter acesso ao ciclo 2022, tá? Quem fizer a inscrição essa semana vai ter acesso ao ciclo 2022. Depois disso, a pessoa vai, então, ter acesso, vai fazer a assinatura dos livros de 2023, tá? Eu vou colocar lá cada mês qual vai ser o livro de estudo cada mês. Então, vai ter essa informação lá para vocês.
E, aliás, hoje eu vou colocar aqui, logo depois da live, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, também no YouTube, por isso que eu tô gravando nesse formato aqui, tá? Vai ficar salvo, você vai ter um link lá, onde você vai ter todas essas informações que eu tô passando aqui. Todos os livros vão estar lá, tá? De cada ciclo. Bacana? Bom, então vamos ao roteiro, vamos ao guia, né, que você vai poder ter aí para utilizar, para empregar assertividade na sua vida, tá? São 8 pontos, 8 passos importantes que você vai percorrer, tá bom? Primeiro deles, a situação que me leva a ser assertiva é real ou é imaginada? Eu estou acreditando que pode acontecer ou não? Realmente está acontecendo. Isso é importante, tá? Porque muitas vezes a gente pode só acreditar que algo vai acontecer, ou está acontecendo, ou que o outro pensa de nós, ou que alguma situação né, diz sobre nós. Então a gente precisa aprender a fazer essa leitura, tá? Então veja, não, é real, isso são fatos, eu tenho evidências que me demonstram isso. Não, eu não tenho evidências, eu estou achando que, eu estou acreditando que. Então é importante fazer esse balanço, tá? Ponto 2. Como eu me sinto ou o que eu estou sentindo. Qual é a motivação, qual é a emoção que está presente, está me motivando, me orientando a ser assertiva. A gente pode confundir a nossa motivação por causa de uma emoção. Olha só um exemplo. Se eu estou sentindo inveja, tá? E eu não entendi isso. A inveja é uma emoção funcional, mas ela está disfuncional. Eu quero que o outro não tenha. Por que que o outro tem? Eu quero ferir, às vezes. Porque o outro alcançou, eu quero diminuir uma conquista. Aí eu vou pontuar de uma maneira que eu vou ferir o outro, tá? Então, o que eu estou sentindo, como eu me sinto, é importante avaliar, tá? 3. É importante para mim, de fato, responder a essa situação. Essa situação é significativa o suficiente para eu ser assertiva, para eu pontuar, né? Para eu defender os meus direitos, ou eu tô querendo apenas responder uma provocação. Sabe aquilo que eu falei da isca? Sabe, alguém jogou uma isca e aí quis só dar aquela alfinetada. Aquilo é importante para mim no momento? Avalie isso, tá? O que que eu estou ou o que que eu vou pretender em ser assertivo? Esse é o ponto 4, tá? Qual é a minha intenção? Você sabia que a gente tem intenção em comunicar? O que que eu quero gerar com a minha comunicação hoje? Eu quero que as pessoas entendam a importância da assertividade na vida delas. Eu quero que elas entendam como a psicologia pode ser aplicada no dia a dia delas e ajudá-las com a resolução dos problemas que elas têm no dia a dia. Eu quero levar um conhecimento que talvez na minha experiência eu veja que possa ter faltado. Sim, essa pode ser minha intenção ao comunicar aqui hoje. Então eu posso reunir todos esses conhecimentos organizados e disponibilizar isso para quem tiver interesse, né? Então a gente tem intenção em comunicar. A minha intenção é ferir, a minha intenção é gerar dúvida. O que que eu quero, né, com a minha intenção na hora de comunicar? Então a gente precisa entender o que a gente está pretendendo, tá? Até para que a nossa mensagem não perca força. Vou colocar um outro exemplo. Eu quero pedir uma devolução específica de um objeto que alguém está. Eu quero pedir de volta meu livro que está com a pessoa. Ao invés de eu dizer, olha, você pode me entregar o meu livro
amanhã ou hoje, quando a gente se encontrar, eu estou precisando. Não, a gente talvez quer dar uma lição de moral. Mas que absurdo, você nunca devolve, já tem tanto tempo que você está com esse livro. Nossa, eu nem queria ter que pedir. Entende? Pede força. Você às vezes nem consegue aquilo que você queria, a pessoa se defende e não há resolução ali para a questão, tá? É importante também, ponto 5, entender quais são as consequências que serão negativas se você for assertivo, se você defender os seus direitos, se você se colocar, se você se posicionar, vai ter uma repercussão, né? O abusivo, o manipulador, ele pode não gostar. Então, qual vai ser a resposta negativa que pode acontecer? E a gente pode treinar, inclusive, antevendo essas situações, quais vão ser as nossas posturas, qual vai ser a nossa resposta para cada uma dessas situações, tá? É muito possível a gente fazer isso, tá? Não precisa a gente receber suporte, inclusive, para fazer isso, tá? Ponto 6, são 8. Quais são as alternativas de resposta para situações negativas esperadas? Por exemplo, se vier insultos, eu não vou me submeter, eu vou falar em alto, bom tom, né? Em alto não, bom tom que precisa ser dito e eu vou me retirar. Eu não vou ouvir insulto. Se a situação caminhar para isso, eu vou me retirar, tá? Aí se for um afastamento, se você perceber então que um vínculo ali que tinha foi importante para você e a pessoa escolheu se afastar, você vai ter que pensar, olha, essa amizade ela é importante para mim, esse vínculo é importante para mim, eu vou poder reparar, eu vou poder dizer para a pessoa assim, olha, o que você sentiu disso, eu vou querer ter esse... Não vou. Eu vou querer perceber se essa pessoa realmente valorizava a experiência que ela tinha comigo, não a conveniência, tá? Então a gente vai poder ter aí respostas a situações negativas esperadas. Outra coisa, 7. Como será a mensagem, né, que eu vou transmitir? Qual vai ser a estrutura dela? Que momento eu vou escolher? Quais vão ser as falas? Qual vai ser o tema? Qual vai ser o assunto principal? Isso também é importante, né? O cuidado com uma mensagem. O que eu quero transmitir de fato? Isso também traz segurança na hora de ser assertivo. E o ponto 8, o último, é você poder fazer uma avaliação em cada passo que você der no emprego da assertividade. Você fazer uma autoavaliação. Bom, como é que foi? Eu fiz isso, como me senti, o que foi difícil? Não, o que não foi? Eu me senti muito bem, eu consegui pontuar isso me favoreceu, isso é um auto-reforço, é um pilar da autoestima, né? Então você vai poder fazer um balanço aí de como está sendo o seu progresso em se tornar habilidoso em assertividade. Você vai poder fazer os ajustes, né, que forem necessários para isso. Bacana, é um exercício muito potente, baseado em experiência clínica, né, que Walter Rizzo traz para a gente aqui nesse livro. As resenhas do Clube do Livro, elas vão começar em agosto, tá? E elas vão estar mais ampliadas, por exemplo, esse livro, né? O Direito de Dizer Não. Ele vai estar, inclusive, mais ampliado, com mais detalhes, mais exercícios lá no nosso Clube do Livro. Hoje foi só assim, um portal, né, para eu poder trazer essas informações